Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre história em meados do século XX, a Era Vargas, tá bom? Então vamos lá, você vai acompanhar aí na página 428 do nosso livro, que está escrito assim: Em 1930, por meio de um golpe de Estado, Getúlio Vargas chegou ao poder. Nesse período, a economia mundial estava em crise, o que agravou os problemas políticos e econômicos do Brasil. A ascensão de Vargas ao poder foi resultado de uma disputa política. De acordo com a política do café com leite, nas eleições de 1930, o presidente Washington Luiz deveria apoiar um candidato mineiro à presidência da República, mas não foi isso que ele fez. E aí ele apoiou o candidato paulista, chamado Júlio Prestes. E aí o povo ficou muito revoltado, muito aborrecido, né, os políticos mineiros. E aí, o que eles resolveram fazer? Eles pegaram e resolveram apoiar o candidato de oposição, ou seja, que era contra, né, aquele governo, chamado Getúlio Vargas. Como esperado, Júlio Prestes ganhou a disputa presidencial. No entanto, diante do resultado, a oposição alegou fraude nas eleições. O conflito entre o governo e a oposição se intensificaram, ou seja, aumentaram. E em decorrência disso, em outubro de 1930, um grupo militar com apoio popular ou seja, foi contra o presidente Washington Luiz e impediu a posse de Getúlio Prestes, a quem ele estava dando apoio. Na sequência, Getúlio Vargas, que era um dos líderes do movimento de oposição, ou seja, do movimento contra aquele governo do Washington Luiz, foi empossado, foi dado a ele o direito de ser o presidente para governar por um tempo, né, determinado, temporariamente. No entanto, Getúlio Vargas foi o presidente que permaneceu mais tempo no poder em toda a história brasileira. E aí nós temos abaixo aí um quadrinho de Getúlio Vargas no poder. Ó, a gente tem de 1930 a 1934 um governo provisório. Foi quando colocaram ele lá, né, para um governo temporariamente. Depois, em 1934 a 1937, ele passou a ser o presidente constitucional, ou seja, ele foi eleito. Depois teve o Estado Novo e depois o presidente eleito democraticamente, né, em 1951. Então, olha quanto tempo ele passou no poder, né? O maior tempo que um presidente da história já teve. Aí a gente tem uma charge aí, Getúlio Vargas, com licença, né? A cadeira do presidente, aí ele colocando o outro para fora da cadeira, tá bom? E aí você vai ler essa página e vai sublinhar aonde a tia sublinhou aqui também, tá ok?